Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 13 de maio de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão belga e vamos terminar na sul-americana. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Ghent e Ostend. Jogo válido pela o grupo da Conference League, né, que foram aquelas equipes que ficaram do 5º ao 8º lugar na primeira divisão belga. O Ostend atual primeiro colocado nessa faixa de Conference League com 30 pontos e o Ghent ali em quarto com 26 pontos. Ou seja, um jogo muito importante que tem apenas uma vaga para a próxima competição europeia. Então, um jogo que tem muita importância. E aqui, galera, a gente tá numa competição que é extremamente over, que costuma sair muitos gols. E o Ghent e o Ostend não fogem disso. Até porque o Ghent, nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. Jogos com placares bem elásticos, diga-se de passagem. E o Ostend, nos seus últimos 5 jogos, 4 também tiveram 3 gols ou mais, com placares também bem elásticos. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2.5 gols. Ó, já tá na casa de 1,55, porque são duas equipes que marcam muitos gols, sofrem muitos gols e valem uma vaga na próxima competição europeia. Diferença apenas de 4 pontos. Então é importantíssimo esse jogo. Quem abriu o placar, a outra equipe tem que sair pro jogo, tem que se expor, pode fazer o empate, virar ou até mesmo tomar mais gols, até porque é uma competição que costuma sair muitos gols. Tanto que os últimos jogos do Ghent são 2-1, 2-2, 7-2, 4-0. Já o Ostend nos últimos 5 jogos deles teve um 5-3, um 6-2, um 3-0, um 2-1. Então é uma competição que tem uma tendência muito grande de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55. Passando agora para Antwerp e Clube Bruges. Aqui também campeonato belga, mas aqui é a divisão de disputa de títulos que ficaram de 1º ao 4º lugar da primeira divisão belga. O Bruges atual primeiro colocado com 39 pontos e o Antwerp ali em quarto com 31 pontos. Jogo também que tem uma tendência muito grande de gols, até porque continuamos no campeonato belga. E o Antwerp nos seus últimos 5 jogos, dos últimos 5, 3 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Bruges, nos últimos 5 jogos também todos tiveram 3 gols ou mais. Apesar de essas duas equipes nos últimos confrontos não ter uma quantidade tão grande de gols, nos últimos 5 jogos apenas um teve 3 gols ou mais, eu ainda assim que acredito que aqui é um mercado de gols é o favorecido. Então por isso nosso palpite é mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,63, porque a equipe do Antwerp, apesar de já estar classificada para uma competição europeia, pode encostar aqui, pode buscar uma Champions League ou pode até mesmo buscar o título, até porque a equipe do Bruges não começou muito bem essa faixa de disputa de título. São 2 jogos, uma derrota para o Genk e um empate com o Anderlecht. Então é uma competição que ainda está aberta, sem falar que a quantidade de gols que essas duas equipes vêm marcando são assim placares bem elásticos. O Antwerp nos seus últimos 5 jogos são 2-2, 3-2, 3-2, 4-1, 3-2, o Bruges 3-2, 3-0, 2-2, 4-2. Então assim, é uma competição que sai muitos gols e apesar de ser equipes fortes, equipes que disputam o título, a tendência de gols ainda se persiste. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,63. Passando agora para AIK e Malmo, jogo válido pela primeira divisão sueca. O Malmo atual 6º colocado com 10 pontos e a AIK em 7º com 9 pontos. Duas boas equipes da competição sueca, principalmente o Malmo, grande equipe, forte equipe e uma competição que tem uma boa tendência para gols. Tanto que o AIK nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Malmo, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos,
3 tiveram 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,35. Ali com 5, 10 minutos, essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor. Porque apesar do AEK não ser um time que marca muitos gols, a equipe do Malmö é completamente oposta e marca e toma muitos gols. Na minha visão, era um jogo até para mais de 2,5 gols, mas como a equipe mandante é uma boa equipe e não está com um bom retrospecto para o mais de 2,5 gols, 2 gols eu acho que deve sim ser possível, porque a equipe do Malmö é uma equipe muito forte na Suécia e começou nos seus 5 primeiros jogos com placares elásticos, 2 3-2, 1 3-1 e 1 2-1, sem falar que a equipe do AEK, mesmo sendo um pouco mais econômica nos gols, ainda assim tem 2 gols em seus jogos, e quando se enfrenta, se o jogo não terminar 0-0, é uma tendência muito grande de ao menos 2 gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5, 10 minutos para AEK e Malmö. Passando agora para Valladolid e Villarreal, jogo válido pela primeira divisão espanhola. O Villarreal ali, 7º colocado com 52 pontos, e o Valladolid ali, primeiro time da zona do rebaixamento com 31 pontos. Jogo importantíssimo para ambas as equipes. O Villarreal precisa ganhar para continuar aqui na faixa da Conference League ou até buscar uma Liga Europa, e o Valladolid precisa muito vencer para sair da zona do rebaixamento. Jogo numa competição que não tem uma tendência tão grande de gols, alguns jogos bem amarrados, mas eu acredito que para esse jogo deve manter uma perspectiva de gols, até porque o Valladolid nos seus últimos 5 jogos todos tiveram 2 gols ou mais. No caso do Villarreal, nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo, mais de 1.5 gols. Odd já está na casa de 1,35. Com 5, 10 minutos também essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor. Que o Valladolid precisa muito da vitória. Apesar de ter empatado 4 dos seus últimos 5 jogos, sempre marcou um golzinho e acabou tomando um golzinho também. E o Villarreal, uma forte equipe, é finalista de Liga Europa, precisa de uma próxima competição na temporada que vem e também vem dando uma oscilada, vem tomando muitos gols, mas também marca alguns gols e é uma forte equipe. Então eu acredito que ao menos 2 gols deve ser possível nessa partida e por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5, 10 minutos para Valladolid e Villarreal. Passando agora para Manchester United e Liverpool, jogo válido pela Premier League. O Liverpool atual primeiro colocado, o United na verdade, atual segundo colocado com 70 pontos e o Liverpool ali em sexto com 57 pontos. Enquanto o United não tem grandes pretensões, já está classificado a Champions, não disputa mais o título, o Liverpool precisa muito da vitória para continuar sonhando com a próxima Champions League ou até garantir a sua vaga em alguma próxima competição europeia, porque está muito embolado. Então um jogo muito mais extremamente importante para o Liverpool do que para o United. O United serve mais como um treino, uma preparação para a final da Europa League, mas é um jogo que, apesar de termos duas boas equipes que vêm marcando alguns gols, principalmente o United, porque o Liverpool tá mais econômico, tá mais num momento de instabilidade, não marcando muitos gols, perdendo muitos pontos, eu acredito que essa deve ser a tônica do jogo, até porque é um clássico, apesar do United não ter muitas ambições, vai querer tirar o Liverpool, vai querer segurar o Liverpool de uma próxima competição europeia na próxima temporada, e eu acredito que o jogo deve ser um pouco mais travado, como é de costume quando essas duas equipes se enfrentam, até porque nos últimos 5 jogos que essas equipes se enfrentaram, apenas um teve 4 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é menos de 3.5 gols. Odd está na casa de 1,56, porque apesar do United nos seus últimos 5 jogos terem placar elásticos, o Liverpool não vem tendo esse retrospecto, porque os últimos 5 jogos do Liverpool nenhum teve 4 gols ou mais, e quando essas duas equipes se enfrentam também não tem essa perspectiva, e como é um clássico, a equipe do Liverpool não vem com essa bagagem toda, com essa moral toda, eu acredito que deve ser um jogo mais truncado, deve ser um jogo de estudos por parte do Manchester como preparação para a Liga Europa, por isso menos de 3.5 gols, odd na casa de 1,56.
Passando agora para América de Cali e Atlético Mineiro, jogo válido pela Libertadores. Atlético Mineiro, primeiro colocado do grupo H, 7 pontos, e o América de Cali, o último, com 1 ponto, cada um com 3 jogos. Aqui, enquanto o América de Cali nos seus últimos 5 jogos são 2 empates e 3 derrotas, o Atlético Mineiro é finalista do Campeonato Mineiro com 4 vitórias e 1 empate nos seus últimos 5 jogos, sem falar da vitória no primeiro jogo entre essas duas equipes pela Libertadores. E aqui, galera, não tem muito o que fazer, porque o Atlético Mineiro é mais time. Ganhando aqui, praticamente encaminha sua classificação. Laguaira e América de Cali, na minha opinião, devem brigar pela Sul-Americana. E eu acredito que o Atlético Mineiro, apesar de ter dificuldades jogando na casa do América, o time colombiano não vem bem na competição. Tanto que isso vem refletindo nos seus últimos jogos. Não vence as 5 partidas, é o último colocado no grupo, fez apenas 1 gol e tomou 4. E o Atlético Mineiro é muito forte, tem um ataque muito qualificado. Então eu acredito que ao menos o empate o Atlético deve levar desse jogo. Por isso nosso palpite é um empate anula aposta no Atlético Mineiro. Odd está na casa de 1,45, porque a equipe mineira vive um momento melhor, pode já selar sua classificação e começar a sonhar começar a pensar na final do Campeonato Mineiro. E já a equipe colombiana não vem num bom momento, seja no Campeonato Nacional, seja na Libertadores. E eu acredito, por mais que jogue em casa, que deve fazer um pouco de trabalho ao Atlético Mineiro, eu acredito que ao menos o empate a equipe mineira deve levar. Então, empate anula aposta no Atlético, odd na casa de 1,45. Passando agora para Alcas e Melgar, jogo válido pela Sul-Americana. Aqui a gente tem o Melgar, primeiro colocado do grupo D, com 9 pontos, e o Alcas, o último, com nenhum ponto marcado. Aqui é mais um jogo que, apesar da gente ter duas equipes que não vêm bem em seus campeonatos nacionais, o Alcas nos seus últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Já a equipe do Melgar, que também não vem tão bem no seu campeonato nacional, mas a Sul-Americana vem fazendo uma boa competição, ganhou do Atlético Paranaense, na verdade ganhou de todos os times do seu grupo, e para esse jogo eu vejo eles com um ligeiro favoritismo, porque apesar de não estar bem no seu campeonato nacional, nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, frente ao Alcas, que não vence, são 4 derrotas e 1 empate. Então para esse jogo eu acredito que o Melgar também, pela qualidade que vem apresentando na Sul-Americana, pela posição, deve ao menos sair com empate desse jogo. Por isso, dupla chance Melgar ou empate, odd já está na casa de 1,75, porque a equipe... São duas equipes que não vêm bem, mas o momento do Melgar na Sul-Americana, na minha visão, é um pouco melhor, é um pouco mais qualificado da equipe do Alcas. Até porque vale muito esse empate pro Melgar, vale muito pontuar, e pro Alcas não tem muito o que fazer. É jogar para cumprir tabela, e para o Melgar tem muito interesse, até uma vitória que é extremamente importante. Por isso eu acredito que o empate do Melgar aqui é o ideal para esse jogo. Por isso, dupla chance Melgar ou empate, odd na casa de 1,75. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!